Jobs for the Boys, as nomeações para o topo da administração pública, escrito por Patrícia Silva. Jobs for the Boys, dança das cadeiras, boicracia, assalto ao Estado. Todos conhecemos estas expressões que sugerem a existência de favoritismo e politização na atribuição de empregos na administração pública. Todos reconhecemos também a necessidade de clarificar o papel das nomeações para os partidos políticos e para os processos de delegação de competências entre os partidos no governo e a administração pública. O presente ensaio pretende abrir esta caixa negra, enquadra a questão e identifica possíveis pontos de equilíbrio entre o controle democrático da administração e a limitação da margem de manobra dos políticos na escolha de dirigentes. E avança 3 propostas que prometem estimular a discussão sobre estratégias para conter os danos da politização dos serviços públicos, porque é urgente limitar, melhorar e exigir. Este audiobook foi produzido a partir do livro publicado em setembro de 2020. Na seleção de temas a tratar, a coleção Ensaios da Fundação obedece aos princípios estatutários da Fundação Francisco Manuel dos Santos: conhecer Portugal, pensar o país e contribuir para a identificação e resolução dos problemas nacionais, assim como promover o debate público. O principal desígnio desta coleção resume-se em 2 palavras: pensar livremente. A Fundação nasceu em 2009, fundada por Alexandre Soares dos Santos e família, para estudar os grandes problemas nacionais e levá-los ao conhecimento da sociedade. A criação da Fundação Francisco Manuel dos Santos visa dar resposta a uma lacuna óbvia na sociedade portuguesa. Apesar da frequência com que no espaço público se discutem as mais variadas matérias, o debate em Portugal parece estar sempre mais apoiado em opiniões subjetivas e percepções individuais do que em dados sólidos e investigações cuidadosas. Assim, a Fundação publica livros e elabora estudos sobre temas relevantes para a sociedade, como a educação, a economia, a justiça ou políticas públicas. Organiza encontros e debates, onde reúne e dá voz a especialistas nacionais e internacionais. Cria, compila e difunde dados sobre Portugal e a Europa através de várias plataformas. O objetivo último é contribuir para uma sociedade mais informada, reforçando os direitos cívicos dos cidadãos, a qualidade das instituições e o acerto das políticas públicas. Conheça todos os projetos da Fundação em ffms.pt. Não julgue um livro pela capa. Todas as nomeações são iguais, mas cada nomeação torna-se relevante à sua maneira e pelos seus próprios motivos. À vista desarmada, as nomeações são, realmente, todas iguais, pelo menos se nos deixarmos ficar pelos títulos de notícias mais e menos recentes. Jobs for the Boys, a dança das cadeiras, boicracia, assalto ao Estado. Estes títulos têm em comum o facto de atribuírem uma conotação negativa às nomeações. De forma geral, sinalizam a existência de favoritismo concedido a amigos, a familiares, a conhecidos ou, se preferir, aos boys e girls dos partidos, a quem os políticos oferecem empregos na administração pública. A intervenção partidária na nomeação de dirigentes para a administração pública é amplamente contestada e é considerada um dos principais vilões da governação. Os comentários nos jornais online podem ser um espaço pouco recomendável, mas são um termómetro perfeito desta questão. Qualquer notícia sobre nomeações, independentemente das linhas editoriais dos jornais, tende a ser inundada de observações sobre a ocupação ou captura das estruturas do Estado pelos partidos políticos. E se já sabíamos que, para boa parte das pessoas, os partidos são todos iguais, são poucas as que identificam traços distintos nas nomeações. Assim, as nomeações são vistas como sintoma de uma máquina estatal com problemas de saúde, uma estrutura ampla, com reduzida capacidade e competência e, inversamente, elevados níveis de politização e partidarização. Se pudermos utilizar uma metáfora da saúde, poderíamos dizer que as nomeações para a administração pública são como o colesterol elevado, um fator de risco para o bom funcionamento do coração da máquina administrativa. Contudo, como a investigação médica tem demonstrado, o colesterol não é necessariamente mau. O cientista político E. Schattschneider defendeu, na sua famosa obra Party Government, que a democracia representativa deve a sua existência aos partidos políticos. Os partidos mobilizam o eleitorado, a quem apresentam alternativas políticas.
Além disso, agregam e representam os interesses da sociedade, procurando convertê-los em decisões políticas. A legitimidade do sistema democrático assenta na premissa de que as funções de decisão e de implementação de políticas são controladas por partidos políticos que foram escolhidos pelo eleitorado. Sem esta ligação, o funcionamento eficiente da democracia representativa enfrentaria consideráveis dificuldades. Neste contexto, as nomeações para a administração pública são um mecanismo essencial do processo de delegação de competências entre os partidos e a administração pública. As nomeações são um instrumento crucial no funcionamento da estrutura do Estado, ao permitirem articular as preferências políticas das estruturas governamentais com as da máquina administrativa, responsável pela sua implementação. Os problemas políticos contemporâneos exigem uma administração pública competente, legítima e profissionalizada, ao passo que a polarização política e partidária e a mediatização dos temas impelem partidos e políticos a procurar atores em quem possam depositar a sua confiança e lealdade políticas. Assim, é difícil encontrarmos um contexto democrático em que os atores políticos não procuram controlar a administração pública, socorrendo-se das nomeações. Embora do ponto de vista formal todas as nomeações sejam iguais, é nas suas motivações e nas funções a que estão associadas, nem sempre totalmente visíveis a olho nu, que reside a diferença fundamental que este ensaio pretende explorar. Não julgo, assim, o livro pela capa, nem as nomeações pelas gordas dos jornais. Contudo, se a capa deste ensaio o trouxe até aqui, percorra as páginas que se seguem. Nelas procuraremos contribuir para clarificar o papel das nomeações, quer para os partidos políticos, quer para os processos de delegação de competências entre os partidos no governo e a administração pública. Além de identificar as suas duas faces no funcionamento da máquina administrativa, procuraremos demonstrar que este não é um dilema nacional. Embora possam existir traços culturais, históricos e institucionais que tornem Portugal mais permeável à influência partidária nas nomeações. A apresentação das faces das nomeações é ilustrada com alguns exemplos. As breves páginas deste ensaio rapidamente se esgotariam se nos pudéssemos alongar nos exemplos. É importante esclarecer que estes exemplos não pretendem vincular qualquer partido ou indivíduo a uma das faces das nomeações, nem fazer qualquer juízo quanto aos processos específicos em que se envolvem. Contudo, ajudam a demonstrar as diferentes variantes que as nomeações podem desempenhar, mesmo quando atentamos na face das nomeações que ocorre na sombra. O ensaio termina com a discussão das consequências das nomeações para o funcionamento de administração pública, governos, partidos e eleitorado e apresenta os 3 verbos que prometem debater estratégias para conter os efeitos negativos da politização: limitar, melhorar e exigir. Antes, porém, de me aventurar nestes desafios, devo nomear algumas pessoas pelo seu contributo. Em primeiro lugar, agradeço à Fundação Francisco Manuel dos Santos e, em particular, ao António Araújo, por ter aceitado este desafio, tornar mais claros os mecanismos e as motivações associadas às nomeações, e por ter confiado nas minhas mãos para escrever este ensaio. A minha gratidão estende-se ainda aos meus colegas da Universidade de Aveiro, casa que me acolheu enquanto escrevi este volume e onde sempre tive espaço para discutir ideias. Em particular, tenho de agradecer ao Carlos Jalali pela leitura atenta e crítica da primeira versão deste ensaio. Também estou grata pelos contributos do Filipe Teles, da Edna Costa e do Tiago Silva, que, em tanto, melhoraram este ensaio. Quaisquer erros e omissões são naturalmente da minha responsabilidade. Por fim, tenho de nomear, a tempo inteiro e por tempo indeterminado, o Paulo, o Pedro e a Beatriz para a importante função de meus vivos pilares. A eles dedico este ensaio. Os donos disto tudo. Comecemos por um pequeno exercício. Repare como frequentemente permitimos que outras pessoas desempenhem importantes tarefas que não conseguimos desempenhar. Procuramos pôr os nossos filhos nas mãos dos melhores professores. Somos criteriosos a selecionar os melhores profissionais para tomar conta da nossa saúde. Procuramos opiniões para escolher os melhores advogados. Permitimos a todos estes profissionais que tomem decisões por nós. Fazemo-lo porque, naturalmente, não temos tempo nem competências suficientes para lidar com estas atividades específicas. No entanto, não escolhemos nenhum destes profissionais de ânimo leve.
Pelo contrário, antes de contratarmos qualquer um deles, procuramos escrutinar as suas competências, recolhendo opiniões de familiares e amigos quanto às suas experiências passadas. Ainda assim, muitas vezes formalizamos extensos e complexos contratos que nos possam proteger caso uma das partes não cumpra a sua tarefa. Mas há um elemento igualmente relevante na escolha destes profissionais: a confiança. De cada vez que recorremos a um profissional, temos a expectativa de que esse profissional cumpra a sua parte no contrato. Porém, essa verificação ocorre apenas depois do serviço prestado e, por vezes, pode ser tarde demais. A relação que estabelecemos com outros agentes é, por isso, uma relação de vulnerabilidade. E a confiança permite reduzir este sentimento. Como diria Carlos Drummond de Andrade, a confiança é um ato de fé que permite ao indivíduo assumir riscos e superar a escassez de informação sobre os comportamentos de outros agentes. Este ato de fé é também relevante na escolha de quem nos representa nas estruturas políticas, no Parlamento, no Governo, nas câmaras municipais ou no Parlamento Europeu. Aqueles que selecionamos tomam todos os dias decisões em nosso nome. Há, contudo, uma diferença significativa entre os processos de delegação em que nos envolvemos cotidianamente e os processos de delegação que ocorrem na esfera política. Ao contrário da delegação de competências que incitamos com frequência no nosso dia-a-dia, a delegação que ocorre em sistemas democráticos implica uma longa cadeia de principais que têm a possibilidade de delegar e de agentes a quem as funções são delegadas. Em Portugal, é-nos dada a possibilidade de escolher os membros do Parlamento numa relação direta entre principal, eleitores, e agentes, deputados. Mas as estruturas de governação não se restringem ao Parlamento. Toda a delegação que a partir daqui ocorre já não é uma relação direta entre os eleitores e os restantes agentes. Com efeito, do Parlamento emerge a escolha do Governo e cabe ao Governo escolher os ministros responsáveis pelas várias pastas sectoriais. A cada momento de delegação, para contornar a sensação de vulnerabilidade e assegurar que os agentes colaboram com os interesses dos principais, no desempenho das suas funções e na informação veiculada ao principal, são utilizados mecanismos de escrutínio de competências. A confiança desempenha aqui um papel de tal forma crucial que é, invariavelmente, uma das palavras mais utilizadas nas campanhas eleitorais. Os processos de delegação têm um importante elo em comum: os partidos políticos. São o veículo organizacional através do qual todo este processo ocorre, embora a intervenção partidária tenda a perder a sua legitimidade a cada etapa. Esta intervenção é considerada necessária na primeira etapa de delegação dos eleitores para os membros do Parlamento. Aqui, os partidos são agentes do eleitorado, que pode controlar os partidos políticos de forma prospectiva, isto é, tendo em conta as opções programáticas apresentadas pelos partidos, ou retrospectiva, tendo em conta a avaliação dos resultados da atividade dos partidos. No segundo processo de delegação dos deputados para o Governo, a intervenção partidária é, em geral, considerada menos legítima, uma vez que os deputados representam os cidadãos do país, sendo, por isso, infundado o exercício de influência dos partidos sobre a atividade dos deputados. Contudo, boa parte dos académicos argumenta que os partidos são necessários nesta etapa do processo de delegação. É por via dos partidos que os membros do Parlamento se vinculam a determinados programas dos respectivos partidos e, sem esse compromisso, não seria possível aos eleitores influenciar as decisões políticas. Além disso, os eleitores teriam maiores dificuldades em observar o comportamento dos membros do Parlamento e a existência de partidos coesos facilita o exercício de responsabilização democrática. Da mesma forma, a delegação que ocorre de seguida dos governos para os ministros não é formalmente uma etapa partidária. Com efeito, os membros do governo representam o país e não são responsabilizados formalmente perante os partidos políticos, mas perante o seu eleitorado. Contudo, na prática, os partidos políticos são responsáveis por esta etapa de delegação. Tal decorre da influência partidária em duas dimensões interrelacionadas: o controlo da seleção da composição ministerial e também das políticas públicas. Os atores políticos individuais são recrutados através de partidos, sendo frequente que os líderes partidários participem no governo e incumbidos do controle das atividades governativas.
Além disso, embora os partidos não tenham poder ativo e formal na origem e formulação das propostas, os ministros tendem a buscar o consenso político dos seus partidos para a formulação das políticas, o que confere aos partidos políticos influência determinante na atividade do governo. Por este motivo, tem-se utilizado o conceito de governos partidários para sugerir uma forte proximidade entre o governo e a organização do partido. Apesar dos diferentes graus de legitimidade da influência partidária, os partidos são agentes na relação com os cidadãos e convertem-se no principal do elenco governativo. Neste cenário, os partidos são os donos disto tudo. Detêm o monopólio do recrutamento político, pois são o único veículo legal a poder candidatar-se nas eleições legislativas, asseguram representação no Parlamento e no Governo e, por extensão, garantem ainda a possibilidade de influenciar as políticas públicas. No entanto, o processo de delegação de competências em sistemas democráticos não termina na formação do governo e na escolha de ministros. Inclui também a administração pública, dimensão permanente do executivo. Qualquer partido que forme governo tem de se articular com a administração pública para implementar as políticas e o programa assumidos no início do seu mandato. Uma vez que os ministros não podem assegurar todas as fases do processo de políticas públicas, grande parte da sua responsabilidade é delegada na cúpula dirigente da administração pública. Se há delegação, há riscos, não apenas de a implementação de políticas poder deixar de corresponder ao ponto ideal dos ministros, mas também na qualidade e quantidade de informação que pode chegar ao ministro, tendo em conta a considerável reserva de informação que a administração pública detém. É por isso que a interação entre os governos partidários e a estrutura administrativa é incontornável no funcionamento da própria democracia. Os ministros enfrentam a mesma necessidade de delegar na administração. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.